Para Piaget, em cada estágio, a mente da criança desenvolve uma nova forma de interagir com o meio que está. Da infância e adolescência, seu aprendizado evolui baseado em atividade sensório-motor, ao pensamento lógico abstrato. Esse desenvolvimento acontece por meio de 3 princípios interrelacionados. Esses princípios são definidos por Piaget da seguinte forma: organização é a integração do conhecimento a um sistema para compreender o ambiente. Adaptação é o ajustamento a novas informações sobre o ambiente através dos processos complementares de assimilação e acomodação. Assimilação é a incorporação de novas informações a uma estrutura cognitiva já existente. Acomodação são as mudanças em uma estrutura cognitiva existente para incluir novas informações. Equilibração é a tendência de tentar atingir um equilíbrio entre elementos cognitivos dentro do organismo e entre ele e o mundo exterior. O conceito de objeto é uma das bases para o desenvolvimento do conhecimento de uma criança, pois, a partir dele, elas começam a perceber que existe diferença entre o próprio objeto e as pessoas. E essa era uma das ideias de Piaget na teoria dos estágios, onde para ele, os bebês desenvolviam seu conhecimento sobre o objeto e o espaço a partir dos seus resultados, ou seja, pela questão visual e motora. Piaget define a permanência do objeto como a compreensão de que um objeto ou uma pessoa continua existindo mesmo quando não se pode vê-la. Piaget diz que a permanência do objeto desenvolve-se gradualmente durante o estágio sensório-motor. Levando em consideração esse pensamento e o subestágio do estágio sensório-motor, percebe-se que, inicialmente, os bebês não têm essa compreensão e, no decorrer dos primeiros meses, vão se adaptando, interagindo com o meio. Desenvolvendo-se entre 4 e 8 meses, o bebê busca algo para derrubar, mas se não consegue vê-lo, age como se o objeto não existisse ou como se não estivesse ali. Já com 8 a 12 meses, o bebê já busca um objeto onde viram pela primeira vez, mesmo se alguém mudou de lugar. Já entre os 12 e os 18 meses, os bebês não cometem o mesmo erro, pois buscam o objeto no último lugar onde foi colocado e não onde viu pela primeira vez. Então, entre os 18 e 24 meses, o bebê já tem permanência do objeto, pois procura o objeto mesmo que não tenha visto. Período sensório-motor. O primeiro dos 4 estágios do desenvolvimento cognitivo é o estágio sensório-motor. Este estágio compreende desde o nascimento até os 2 anos de idade, e a partir dele conseguimos entender como o bebê se desenvolve na primeira infância através do desenvolvimento sensorial e motor, ou seja, os bebês aprendem por meio do desenvolvimento de seus sentidos e de atividade motora. Para Piaget, este estágio é composto de 6 subestágios, que se inicia desde comportamentos básicos até os mais complexos. Piaget explica que nos 5 primeiros estágios, os bebês aprendem a coordenar as informações do sentido e a organizar suas atividades em relação ao seu ambiente, sensação e percepção. Já no 6º subestágio, eles progridem da aprendizagem por tentativa e erro para a utilização de símbolos e conceitos para resolver problemas simples. Subestágios do estágio sensório-motor. Primeiro subestágio, do nascimento até aproximadamente 1 mês. Nesse primeiro momento, os bebês exercitam os seus reflexos inatos e começam a ter um controle maior sobre eles. Mesmo assim, ainda não conseguem coordenar as informações dos sentidos e não pegam objetos que estão olhando. Um exemplo desse estágio é quando os lábios do recém-nascido são tocados e eles começam a sugar.
Segundo subestágio, do 1º mês ao 4º mês. Os bebês aprendem a repetir sensações boas descobertas por acaso. Piaget chamou isso de reação circular primária. O bebê começa a se atentar aos sons e agarrar objetos, além de começarem as primeiras adaptações. Um exemplo desse subestágio é quando o bebê suga o polegar. Terceiro subestágio, do 4º ao 8º mês. Neste subestágio, os bebês vão se interessar mais pelo ambiente e tendem a repetir e prolongar experiências mais interessantes. Observa-se que o bebê faz isso de forma intencional. Como exemplo, podemos citar o fato de sacudir um chocalho ou balbuciar quando vê o rosto de alguém. Quarto subestágio, do 8º a 12º mês. O comportamento do bebê se torna mais intencional a partir das experiências e comportamentos já aprendidos para atingir os seus objetivos. Os bebês começam a expressar os seus desejos. Com isso, neste momento começam a engatinhar para alcançar e pegar o que querem ou se afastar de algo que os atrapalhe. Um exemplo desse subestágio é quando o bebê engatinha para pegar um brinquedo. Quinto subestágio, 12º ao 18º mês. Este subestágio está ligado à tentativa e erro. Os bebês demonstram curiosidade e experimentam novas experiências e comportamentos para ver o que acontece. Quando começam a caminhar, os bebês expressam suas vontades com mais facilidade e conseguem explorar mais o ambiente que está. Um exemplo desse subestágio é quando a criança aperta um pato que chiou quando ela pisou. Sexto subestágio, 18º ao 2º ano. É o último subestágio que vem como uma transição para o estágio pré-operatório e para a segunda infância. A criança desenvolve a capacidade representacional, ou seja, já são capazes de representar mentalmente objetos e ações na memória, além de utilizar palavras, gestos e símbolos. São capazes de imitação diferida, isso é, imitar algo que não está na sua frente. Um exemplo desse subestágio é quando a criança brinca de fazer de conta. O brinquedo e o desenvolvimento infantil. Ao retratarmos do estágio sensório-motor de 0 a 2 anos, podemos pensar em diversos brinquedos que nos fazem acreditar na possibilidade de contribuição para o desenvolvimento e aprendizado das crianças. É possível listar uma série de brinquedos que, para os leigos, apenas agradam, entretêm e ocupam a criança enquanto brinca. Mais que isso, os brinquedos revelam-se como grandes auxiliadores no desenvolvimento emocional, cognitivo e social. No entanto, eles apenas trazem parte do processo, não sendo, portanto, os únicos responsáveis pelo desenvolvimento da criança. Neste primeiro estágio do seu desenvolvimento, o brinquedo é apenas um objeto para os adultos, ou não. Existe uma série de significados na relação entre ele e a criança que poderá pendurar até mesmo a fase adulta. Segundo Vygotsky, restariam apenas as regras se os brinquedos fossem estruturados de tal maneira que não se houvesse situações imaginárias. Os estudos de Piaget revelam que a mentalidade da criança não é de um adulto em miniatura. As crianças detêm uma maneira única de observar, interagir e compreender o mundo que as rodeia. Através de observações realizadas sobre o desenvolvimento de seus filhos, Piaget pôde contribuir para a visão que temos hoje sobre o desenvolvimento cognitivo das crianças, principalmente na área da educação sistemática. A psicologia do desenvolvimento, como disciplina de estudo, o desenvolvimento da criança prende-se à descrição, os como e os porquê, do crescimento e da transformação
humanos. Entender que a criança possui característica inata e que pode aprender através do sentido, de acordo com as limitações de sua idade, nos permite compreender como e quando teremos um retorno sobre o ideal de aprendizado para um desenvolvimento saudável. Piaget dividiu o desenvolvimento humano em 4 períodos. O primeiro período é o sensório-motor, que vai do 0 aos 2 anos de idade. O segundo período é o pré-operatório, que vai dos 2 anos aos 7 anos. O terceiro período, operações concretas, vai dos 7 aos 12 anos. E o quarto período, operações formais, vai dos 12 anos em diante. Nesse trabalho, iremos falar do primeiro estágio, o sensório-motor, aplicando a teoria sobre um brinquedo que permita e traga possibilidades de desenvolvimento à criança com sua utilização. A, B, C, D. A, B, C, D, E, A, B, C. H, I, J, K. L, M, N, P. Q, D, L, S, T, C. T, B, C. M, C. Eu catei A, B, C. Agora vejo você. Bem bonitinho agora, tá? Pode ser aquele assim, A, B, C, D, E, tá bom? Então cante. Cante pra bonequinha ver. A, B, C, D, E, F, G, K, I, J, L, M, O, P, X, Z. E você lembra como que conta até 12? Como que conta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Êêêê!